Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo aqui da Semana do Inglês. Um vídeo muito especial porque eu, Mário Vergara, estou aparecendo aqui na tela. E eu sei que muitos de vocês já me conhecem, mas tem muita gente que não me conhece, que nunca viu a minha cara, então pela primeira vez, depois do vídeo, porque o vídeo 1 e o vídeo 2 era só a minha voz, né, tinha aquelas animações na tela, e a minha voz, mas nesse vídeo 3, eu, Mário Vergara, estou aqui na tela, e eu já vou explicar por que eu tô aqui. Porque esta, como eu disse, é a nossa videoaula completa de inglês, onde a gente vai sair da teoria, os dois primeiros vídeos eram muito teóricos, e entrar na prática. A gente vai colocar a mão na massa e começar a ver de verdade, né, na prática, como que funciona o método Vergara para o aprendizado de inglês. E a primeira coisa, antes de começar a aula, eu já vou explicar o que isso aqui que está na tela, como é que vai funcionar. Eu quero dar alguns recados importantes. A primeira coisa que eu quero que você que nunca viu as nossas aulas, entenda é que a gente tem o princípio, ó, deixa eu pegar, inclusive aqui, ó, na nossa aula, numa aula tradicional, na sala de aula, o professor tem a lousa ou o quadro negro. Aqui a gente tem o nosso whiteboard, né? O whiteboard é o nosso whiteboard. Whiteboard é o nosso quadro branco. Ao pé da letra, whiteboard quer dizer quadro branco. É um bloco de notas do computador, mas a gente usa como quadro e você vai ver que é muito prático. Tudo que eu vou explicando, eu vou poder digitar aqui. Funciona, que é uma beleza. E aí, eu já quero mostrar para vocês qual que é o nosso primeiro princípio aqui do método Vergara e das aulas. E é o princípio da simplicidade. Como assim, Mário, simplicidade? É o seguinte, vocês vão ver que as nossas aulas são extremamente simples. Eu podia fazer uma aula cheia de efeitos, cheia de PDFs lindos, maravilhosos, apresentações, slides. Só que é o seguinte, eu dou aula online há muito tempo. E conforme, com o passar dos anos, eu percebi que a melhor aula online é aquela aula simples. É igual um professor que dá aula numa escola presencial e é muito bom. Um professor bom, a única coisa que ele precisa é a sala de aula, um quadro e um giz, ou uma caneta, se for aquelas lousas, né? Que você escreve com a caneta, tipo um pincel, tipo uma canetinha, né, de lousa. O professor bom, ele não precisa de apresentações, de vídeos, de músicas, ele precisa do quadro, do giz e o professor. E aí da aula, né, desse jeito a aula fica, quando o professor é bom, a aula fica fantástica. Então, aqui a gente preza pela simplicidade. Eu tô aqui, né, para criar porque quando a aula é só áudio, não tem o professor aparecendo, fica meio chato. Então eu tô aqui para a gente ter essa interação, eu e você direto, você me vê aqui no cantinho da tela. A gente tem aqui o material que a gente vai estudar, eu já vou falar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desse material. E a gente tem o nosso whiteboard, que é o quadro onde eu vou explicar as coisas. Então, tudo extremamente simples. Inclusive, até o material, no passado eu fazia materiais com imagens, materiais coloridos, só que aí o que acontece? Quando você vai estudar, você precisa de uma coisa simples, de uma coisa direto ao ponto. Você faz um material todo mega elaborado, colorido, você vai, por exemplo, baixar esse material e imprimir na sua casa, é difícil de imprimir, gasta toda a tinta da sua impressora, então a gente preza por fazer uma coisa muito simples e que você vai ver que esse simples é o que vai proporcionar o maior aprendizado para você. Aqui a gente não quer ficar de firula, aqui a gente quer fazer o que realmente funciona. E aí, aproveitando depois da simplicidade, né, o nosso segundo recado é uma coisa que quem tem aula comigo já está acostumado, que é o modo aula. O que é o modo aula, Mário? É o seguinte, talvez agora você esteja vendo essa aula, mas também está olhando o WhatsApp, talvez está vendo no computador, tem numa aba do seu navegador tem essa aula, na outra aba tem o Facebook, na outra aula tem o YouTube, talvez você está num lugar onde tem outras pessoas falando com você não está no modo aula, você está no modo, tô vendo um vídeo aqui na internet, então a gente vai mudar. Eu quero que você saia do modo estou vendo um vídeo na internet e entre no modo aula, eu quero 100% de concentração. Tem alguém aí no seu quarto falando com você? Pede pra sair, fecha a porta e fala, dá licença, agora eu vou estudar, agora eu entrei no modo aula. Você tava vendo aqui celular, cara, desliga o celular, bota no silencioso, bota essa aula em tela cheia e fica, 100% focado aqui. Entre no modo aula. Por quê? Porque se você entrar no modo aula, o seu aprendizado vai ser muito maior, vai ser muito mais efetivo, vai valer a pena. Então, a partir de agora, você que tá vendo essa videoaula aqui, modo aula total, entre no modo aula, ok? Então, simplicidade, modo aula e agora o próximo recado, inclusive eu tenho uma lista aqui dos recados que eu tenho que dar. O próximo recado não é um recado, é o que a gente vai fazer nessa aula. Agora vamos entrar botar a mão na massa. O que a gente vai fazer aqui? O que você vai aprender? E é o seguinte, nesta aula, a gente vai ter, primeiro,
uma demonstração, olha como o quadro é útil, né? Uma demonstração prática de uma das técnicas do método Vergara. Então, a gente vai aprender, vou mostrar para vocês aqui na prática como que você usa uma das técnicas, uma das principais técnicas do método Vergara de aprendizado de inglês. E aí, depois dessa demonstração, no final da aula, para todos, eu vou colocar, ó, para todos que estão... Peraí, liguei o caps aqui, né? Para todos que estão interessados em entrar no curso de inglês Mairo Vergara, a gente tem um curso de inglês completo, então eu sei que muitos de vocês estão interessados em entrar no curso. Então assim, mesmo que você não esteja interessado, fica na aula que você vai conhecer a técnica, você vai ver que é muito legal. Mas, para todos vocês que estão interessados em entrar no curso de inglês Mairo Vergara, no final da aula nós teremos uma surpresa. Então fique conosco aqui até o final, principalmente se você está interessado. Fica independente se está interessado ou não. Fica conosco que você vai aprender a técnica, mas para todo mundo que está pensando, quero entrar no curso Mairo Vergara, que abre as matrículas semana que vem, tá? No final da aula teremos uma mega surpresa para todos vocês, então não saia dessa aula, ok? Vamos então agora para a nossa aula. Primeiro de tudo, eu trouxe aqui a aula que eu resolvi trazer para vocês, é uma aula que é direto lá do nosso curso, que vem lá dentro do curso de inglês Mairo Vergara, é uma aula de um texto que chama Jack Hannaford, por isso que está aqui na tela. Tá? É um conto, uma história. Essa é a primeira parte do texto. Lá no nosso curso a gente tem todas as outras partes e tudo mais. Mas eu trouxe ela aqui porque é um texto muito legal, um texto curtinho. E que vai ajudar a gente, vai me ajudar a conseguir demonstrar aí para você o método Vergara, uma das técnicas do método Vergara na prática. E aí é o seguinte, como é que vai funcionar esse estudo aqui? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, a técnica que eu vou demonstrar aqui se chama, né, é a técnica do estudo de textos com áudio. É uma das técnicas, tá? Uma das técnicas do método Vergara. O método Vergara é uma combinação de diversas técnicas e de diversos métodos de estudo, que aí todos esses métodos combinados dão um método novo. O que eu fiz ao longo de muitos anos foi aprender e estudar métodos usados por vários poliglotas. Eu identifiquei o que era melhor em cada um desses métodos e fiz uma combinatividade e combinei num método novo que eu dei o nome de método Vergara. E aí como vai funcionar? Preste muita atenção agora, agora é total mão na massa, ó. Como é que vai funcionar essa técnica? Eu vou falar rapidinho aqui, em pouquíssimos minutos, como funciona. Eu já dei aulas, assim, que é 1 hora de duração só explicando a técnica de textos com áudio, só que aqui eu vou resumir da melhor maneira possível para você. Vai funcionar assim. Primeiro de tudo, a gente vai escutar um áudio em inglês. A gente vai escutar um áudio em inglês, um pedacinho, um trechinho de um áudio, tá? Em inglês, e você vai tentar ver. Por que a gente vai escutar? Ó, preste atenção. A gente vai escutar este áudio em inglês e você, na hora que você escutar, eu quero que você preste muita atenção, eu quero que você esteja aí no modo aula. Na hora que você escutar, eu quero que você tente identificar se você consegue entender alguma coisa. Nem que seja uma única palavra. Tá? Se você entender uma palavra só no áudio, já tá ótimo. Não entendi nada. Tudo bem, tá ótimo do mesmo jeito. Eu só quero que você escute sem desespero, sem não entendi quase nada, é impossível. Não, só escuta o áudio e tenta ver se uma palavra daquele áudio você entendeu. Se você entendeu 2, melhor, 3, melhor, entendeu nada, tá tudo bem. Esse é o primeiro passo da técnica. A gente vai escutar um áudio. Segundo passo da técnica, a gente vai estudar o texto desse áudio. Então, depois que a gente escutou o áudio, eu vou pegar o texto, né, o que está sendo dito naquele áudio, e a gente vai estudar junto aqui. Esse estudo, né, é uma das partes mais importantes da técnica. Afinal, a técnica chama estudo de textos com áudio. Então, a gente começa escutando o áudio, escutou o áudio, vê se a gente entendeu alguma coisa, né? E aí depois a gente vai estudar o texto desse áudio. E esse estudo você não vai fazer sozinho, a gente vai fazer junto, eu e você. Entendido? A gente vai fazer aqui, hoje, agora, daqui a pouco. Passo 3, depois que a gente terminar de estudar o texto, nós vamos escutar novamente o áudio. E aí, quando você fizer isso, você vai perceber na hora que você está entendendo mais. Só que é o seguinte, não é assim, você vai escutar o áudio de novo e agora magicamente você entende tudo perfeitamente. Não.
você vai entender mais. Talvez, se no início você entendia 0% do áudio, você não entendia nada, talvez agora você vai entender 10%, 20%, 30%. Talvez se você entendia uns 20% só do áudio, agora, depois de estudar, quando você escutar novamente, você vai entender uns 50%. Você vai notar que houve uma melhora no seu entendimento. E esse é o primeiro sinal que aquele áudio, aquele inglês do áudio, do texto, está entrando na sua cabeça. Então, ó, recapitulando, a gente vai escutar um áudio em inglês juntos aqui. Você vai ver se você entende alguma coisa, não importa se você não entende nada. Tá? E aí, mas entendi uma palavra, tudo bem, ótimo. Tá? A gente vai estudar o texto desse áudio, o texto, nós juntos aqui, eu e você, de uma maneira super simples, vocês vão ver. E depois a gente vai escutar novamente o áudio e você vai perceber que você agora está entendendo mais. Só que esse não é o último passo. Aí tem um quarto passo que você aí vai fazer depois da aula. E esse é um dos grandes segredos aí do método Mairo Vergara, é que ele não se resume só à aula. A gente tem a aula, você aprende, só que fora da aula tem algumas atividades essenciais que você tem que fazer para aprender inglês. Aí, fora da aula, você vai fazer o treino do texto mais áudio. E eu vou te ensinar, no final da aula, depois que a gente fizer o estudo, eu vou te ensinar como é que você vai fazer esse treino de texto e áudio. Você vai fazer aí na sua casa, você pode fazer hoje, depois da aula, depois ficar fazendo ao longo dos próximos dias, pode passar alguns dias treinando. É um treino rapidinho, não leva muito tempo. E aí, conforme você for fazendo, aqui é onde vai acontecer a mágica. Aqui é onde você vai perceber, caraca, né? O que você vai perceber quando você começar a fazer esse treino aqui? Você vai perceber que você está aprendendo inglês. Você está aprendendo inglês. Opa, às vezes eu digito errado. Inglês de uma maneira que você nunca aprendeu antes. Ou seja, você vai fazer o treino do texto e do áudio e você vai pensar assim, caraca, o inglês está entrando na minha cabeça. A sensação é essa. Meu Deus, o inglês está entrando na minha cabeça de uma maneira que nunca entrou. Tá parecendo fácil. Aquele inglês super rápido, não parece que os caras estão falando tão rápido assim. Você vai ver que realmente é altamente efetivo. É como se o inglês estivesse entrando, como se eu estivesse injetando o inglês direto no seu cérebro, tá? Então, em resumo, esta é a técnica dos textos com áudio. Vamos executar ela junto agora, no modo aula, eu e você? Bora lá. Então é o seguinte, vamos fazer o primeiro passo aqui, ó. Eu vou até anotar os passos aqui, né, em outro whiteboard, porque daí a gente vai... Ó, vou deixar os passos anotados aqui, ó, aqui, porque daí a gente vai marcando eles conforme a gente faz. Deixa eu aumentar o tamanho, tá em outro lugar, né? Vou deixar os passos aqui, depois de vez em quando eu trago essa tela aqui pra gente ir marcando. Então vamos fazer esse aqui, ó, vamos fazer o passo 1, escutar. Outro detalhe, deixa eu pegar o áudio aqui, né? Então eu vou baixar o texto aqui, pra você ter que escutar só o áudio, sem ver o texto. Pegar aqui um arquivo de áudio. Outro detalhe muito importante, depois aqui embaixo dessa aula vai ter os materiais de estudo, o PDF e o áudio e os áudios para você baixar. O que acontece? Aqui a gente vai usar um áudio de uma moça, uma americana que chama Natalie. Mas eu vou disponibilizar para vocês fazerem o download 4 áudios diferentes. É o mesmo áudio narrado por 4 pessoas nativas de inglês diferentes. Por que isso? Porque às vezes você não gosta da voz da Natalie. Eu não gosto dessa voz, você vai ter que escutar várias vezes. Eu quero treinar, isso é para etapa 4. Eu vou querer treinar com uma voz masculina. Tem um áudio da voz masculina. Eu quero aprender o inglês britânico. Eu vou botar um áudio de inglês britânico se você quiser escutar. Então, você vai poder escolher. Eu quero áudio americano de uma feminino. Aí você escuta esse áudio. Eu quero áudio americano masculino. Você escuta esse áudio. Eu quero um áudio britânico. Vai ter um áudio britânico lá. Eu vou colocar 4 áudios diferentes, tá? Porque assim, ó, como o método é muito baseado em escutar muitos áudios, você tem que escutar um áudio que você gosta. Se você não gosta da voz do áudio, é muito difícil treinar. Por isso que só aqui no método Vergara, não existe nenhum método que faz isso, não que eu conheça, tá? A gente disponibiliza 4 áudios diferentes para cada texto, para que você escolha o que você gosta mais, tá? Aqui na aula eu vou usar só um deles, para ficar mais prático. Vamos lá? Então, olha lá, ó. Passo 1. Vamos escutar o áudio. Ó, agora preste atenção, fecha o olho, escuta o áudio, não se desespera, tá? Se você não entender nada, não entre em desespero. É um áudio normal, não é um áudio para hello, my name. Aqui não é um método tradicional, não. É um áudio normal em inglês, é o começo de uma história, de um conto. Só escuta e vê se você entende uma palavra. Entendeu uma palavra? Tá ótimo. Entendeu 2? Tá melhor. Entendeu nada? Tá tudo bem do mesmo jeito, ok? Vamos lá. Vou tocar o áudio, hein? São 23 segundos. Preste atenção.
Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. Ó, toquei o áudio. Agora, entendeu alguma coisa? Uma palavra? Uma, duas, zero? Não se desespera se foi zero, tá? Eu vou tocar mais uma vez porque é bem rapidinho. Vamos ver se você identifica alguma coisa nesse áudio. Depois a gente vai estudar e depois você vai escutar. Ó, eu digo pra você, quando você escutar de novo no final, você vai ficar assim, ó. Você vai ficar embasbacado como você tá entendendo este áudio. Olha só, vamos de novo. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. Ok, ó, já fizemos a primeira parte. Vamos para a segunda parte agora, que é estudar o texto desse áudio. Então, agora que a gente entra no estudo do texto, eu vou puxar o texto aqui e a gente vai estudar eu e você juntos, ok? Deixa eu só preparar o nosso whiteboard aqui, que eu vou precisar dele durante a aula. Vamos lá. Então, o texto, ele se chama... modo aula, hein? Não fica distraído aí. Jack Hannaford. Este é o nome do texto, essa é a primeira parte de um texto maior, né? De uma história. Jack Hannaford é o nome de um dos personagens do texto, ok? Esse é só o nome. Deixa eu aumentar aqui o nosso linha a linha. A gente vai estudar linha por linha desse texto. Eu vou deixar bem grande aqui, porque eu sei que muitos de vocês vêem a aula no celular, então eu gosto de deixar a fonte bem grande. Olha só, esta aqui é a primeira linha do texto, tá? Eu já vou explicar para vocês. Primeira linha do texto. Então, ele começa, preste atenção, ele começa falando isso aqui. There was once. There was once. Isso aqui pode parecer algo muito complicado, mas é extremamente simples, tá? Esse there was, quer dizer existia, tá? É uma expressãozinha, existia, havia, tinha, tá? Dá para traduzir como, quer dizer que algo existia, que havia algo, que tinha algo. Em português a gente fala muito tinha não sei o que, tinha bababá. Esse there was é isso aqui, existia, havia, tinha. Não importa como você traduz, importa você entender o que aquilo significa, tá? E este once, tá? Significa uma vez, né? Tipo como se fosse contar uma vez, duas vezes. Então, there was once quer dizer existia uma vez. Isso aqui é meio que dá para entender como uma expressão em inglês. There was once quer dizer havia uma vez, existia uma vez, tinha uma vez. Ou seja, está contando uma história. É mais ou menos, é quase um era uma vez. Você vê aqui que na tradução, a gente tem uma tradução aqui, né? Ó, existia, havia, tinha uma vez. A gente colocou entre parênteses aqui, ó, era uma vez. É uma maneira diferente de dizer era uma vez. Literalmente você está dizendo existia uma vez, tinha uma vez, havia uma vez. Ou seja, era uma vez, né? Lá no passado tinha, né? There was once, tá? Detalhe na pronúncia aqui, muita gente, essa palavrinha aqui, né? Deixa eu até apagar aqui. Essa palavra, deixa eu tirar o sublinhado para não confundir. Essa palavrinha aqui, muita gente fala was. Quem já sabe um pouquinho de inglês talvez já tenha visto essa palavra, tá? Não é was, é was. Você faz um wa e um som de Z no final, mesmo terminando com S, é was. Então isso aqui é um there. Aqui é um pouco mais complicado, a gente não vai se atentar muito à pronúncia aqui, porque o nosso objetivo inicial é pegar esse inglês e colocar na nossa cabeça, tá? A parte de treino de fala é uma coisa que vem mais pra frente do método Vergara. Aqui a gente vai só explorar essa técnica dos textos com áudio para você ver a efetividade dela. Então, there was, né? There was once. Detalhe na pronúncia aqui do once também é que ele tem som de S no final, não é on-se, né? É one, tipo falar o número 1 e um S. Once, tá? É once. Esse CE soa como S. Once, tá? Então, there was once, existiu uma vez, tinha uma vez, e aqui, ó, a farmer and his wife. Farmer é fazendeiro, wife é esposa, tá? Aí quando ele fala a farmer, ele tá querendo dizer um fazendeiro, a farmer é um fazendeiro, e esse A aqui você fala a farmer and his wife.
His quer dizer dele, do fazendeiro. O inglês é engraçado, que a esposa dele, a gente não fala assim, ó, wife has, esposa dele. Esposa é wife, his é dele, wife has. A gente não fala wife has, a gente fala his wife. Literalmente, dele, esposa. É assim que funciona a lógica do inglês, que é diferente da lógica do português. Então, na frase inteira, a gente tem, ó, there was once, havia uma vez, existiu uma vez, a farmer and his wife, um fazendeiro e a esposa dele. Dá para traduzir como e sua esposa, que a gente colocou aqui, mas a ideia é essa, a esposa do fazendeiro. Aí se você falar rápido, there was once a farmer and his wife, que foi a primeira frase. Na verdade, ela começa o áudio falando o nome do texto, né? Ela fala Jack Hannaford, aí ela fala there was once a farmer and his wife, né? Tinha uma vez, existiu uma vez, era uma vez, um fazendeiro e a esposa dele. E aí vai dizer assim, she had been married before. She had been married before. Ela tinha sido casada antes. E aqui, nesta frase, preste muita atenção. Eu já quero ensinar para você um dos princípios básicos do método Vergara e da técnica do estudo de textos com áudio, que é o que a gente está aprendendo aqui. Olha esta frase aqui. Essa frase, ela usa um tempo verbal, uma estrutura gramatical relativamente complexa. Se você for num curso tradicional de inglês, você provavelmente vai ter uma aula inteira sobre esse uso de had been, que é uma estrutura gramatical, como que usa o had been, quando que usa, como é que forma, qual que é o verbo mais o particípio do verbo tal. E olha, eu digo para vocês, todas essas regras gramaticais, elas só servem. Eu sei que tem vários professores que falam isso, parece meio clichê, mas é verdade, gente. Essas regras gramaticais só complicam a sua cabeça na hora de você fazer o importante, que é entender o inglês e falar o inglês. No português, quando a gente está se comunicando aqui, sua cabeça não está pensando em regras gramaticais. Você só sabe, você sabe falar coisas e dizer coisas. Você sabe falar, dizer o que você quer dizer e você sabe entender o que está sendo dito. Então, quando a gente vê uma frase como essa, que você olha esta frase, você olha a tradução, e a tradução a gente não vai ficar traduzindo, mas a gente vai usar a tradução ao nosso favor. A gente vai usar a tradução como uma forma, uma ferramenta de aprendizado. Só nessa parte aqui do estudo mesmo. Depois você vai ver que você não precisa mais. Então, olha só como é fácil. She, aí você olha aqui, ela. Simples, né? She quer dizer ela. Aí, she had. Ah, ela tinha. Fácil, né? Não precisa explicar nenhuma regra gramatical para você entender que she had significa ela tinha. She had been. Ela tinha sido. Ah, então o had é o tinha e o been é o sido. Ela tinha sido. Beleza, ó. Isso aqui é uma estrutura gramatical que tem métodos tradicionais que os caras ficam 3 aulas debulhando isso aqui para te ensinar e você sai sem entender nada. Aqui, a gente aprendeu em 15 segundos. She had been. Ela tinha sido. Married. Casada. Before. Antes. Acabou. Só aprende assim. She had been married before. Se você internalizar essa frase, e você vai internalizar, porque eu vou passar os treinos de áudio aqui, de texto para você depois da aula, para você fazer, você vai ver que depois de treinar, vira automático. Se você escutar, she had been married before, bam, automático você entende. Se precisar falar, você fala, she had been married before, automático. Tá, claro, talvez no início você não fale rápido igual eu falei aqui, porque eu tenho mais tempo de prática que você, mas você vai falar, she had been married before. Vai ser automático, porque você não vai pensar em regras. Então, resumo da coisa aqui. Sempre que a gente olhar aqui e for bem simples, ó, bater o inglês e o português, she, ela, had, tinha, been, sido, married, casada, before, antes. Cara, você só vai aprender facinho desse jeito e essa é uma das mágicas, digamos assim, do método Vergara. A gente mantém tudo no modo mais simples, porque o mais simples é o mais efetivo. Tá? Então, she had been married before. Ela tinha sido casada antes. E aí vai dizer assim, ó. Her first husband had died. Então, a gente tem primeiro aqui, ó. Her first husband. Esta parte aqui, né? Her first husband. Seria literalmente dela. Esse her significa dela. Agora, há pouco ali, a gente aprendeu his, que era o dele, né? O que a gente viu? A frase que estava ali antes era his wife, que era dele esposa, ou seja, a esposa dele, right? A gente aprendeu agora há pouco. Só que agora você aprendeu o dela, né? O dela, que não é his, é her. Her. Em inglês, gente, é bem caipira, tá? Ó, her. Tem o her. Dela, né? Ao pé da letra isso aqui. Dela first. Acho que vocês sabem, né? Primeiro, né? Então é dela primeiro. E o que é? Husband. Husband é
marido. Marido. Então, dela, primeiro marido, né? Ou seja, o primeiro marido dela. Então, a gente faz uma tradução aqui ao pé da letra, para você entender a lógica do inglês. No inglês, eles falam her first husband, que significa o primeiro marido dela. Não tem nem esse o primeiro, não precisa botar o, é simplesmente her first husband. Então, ó, her first husband, o primeiro marido dela, had died. Tinha, princípio vergarístico aqui. Had, tinha, died, morrido. Pronto, aprendi. Ah, mas qual que é o tempo verbal dessa palavra? Não precisa saber. Ah, mas como é que eu vou falar se eu não sei? Você só vai falar. Tinha morrido, had died. Acabou. Você vai falar, você vai conseguir falar. Se alguém falar had died, você entende. Tinha morrido. Se você quiser falar, você fala had died. E acabou. A gente tem essa ilusão que a gente, quando fala português, a gente está usando regras gramaticais. Não. A gente está com a língua internalizada na nossa cabeça. A gente está com as regras internalizadas, mas não é assim. É que nem dirigir um carro. Quando você dirige um carro, você sabe dirigir o carro. Você dirige o carro, você troca a marcha, você faz curva. Tudo funciona. Você entende as regras de dirigir o carro, mas é tudo automático. Não é que você foi lá, você não aprendeu de mecânica para saber que quando você troca a marcha, tem a engrenagem, acontece isso. Sabe, querer saber regra de gramática para falar inglês é a mesma coisa que você querer saber de mecânica para dirigir o carro. Eu dirijo meu carro todo dia, agora se eu abrir o capô ali, aquele motor lá dentro, não entendo nada. E mesmo assim eu dirijo. E no inglês é a mesma coisa, tá? Você não precisa saber das regras, é uma ilusão essa coisa de tem que saber as regras. Não, você tem que saber falar inglês e entender. Tá? Vamos lá, continuando. Então, her first husband had died. O primeiro marido dela tinha morrido. And now she was married again. E agora, now quer dizer agora, então and now. E agora, and now quer dizer e agora. She was married again. Ela era casada novamente. Simples assim, she, ela. Was, lembra que não é was a pronúncia, né? Muita gente fala was, é was, com som de Z no final, e um was, she was, ela era, married, que você já viu aqui, né? Married, casada, again. Again quer dizer de novo, ou novamente. She was married again. Entendido? Simples assim, Vou fazer uma recapitulação aqui para você pegar, tá? There was once, existia, tinha uma vez, there was once, a farmer and his wife. Um fazendeiro e a esposa dele. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Ela tinha sido casada antes. She had been married before. She had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband had died. Her first husband had died. O primeiro marido dela tinha morrido. Tá vendo que a gente está absorvendo, a gente está fazendo o estudo do texto? Um estudo simples, direto ao ponto. Her first husband had died. O primeiro marido dela tinha morrido. And now she was married again. Ela era casada novamente, né? Novamente, aqui você já aprendeu. Lembra do verbo to be da escola? Você aprendia, passava um ano inteiro aprendendo o verbo to be, chegava no outro ano, não sabia mais o verbo to be. Todo ano na escola, verbo to be, verbo to be, verbo to be. Pois é, aqui você acabou de aprender o verbo to be na terceira pessoa do singular do passado. Agora, eu precisei falar para você que esse was aqui é o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular do passado? Não, eu simplesmente em um segundo expliquei para você. She was, ela era. Você não precisa saber que isso aqui é o verbo to be, terceira pessoa singular do passado. Você tem que saber que she was é ela era. Porque daí quando você for falar, você vai falar assim, ela era, she was. Aí você quer falar ele era, e você sabe que ele é he, você só vai trocar. She was, ela era. Ele era, he, como é que é ele? He was. E deu automático. Por quê? Você não tá pensando em regra. Ok? Vamos lá. Aí, próxima frase. Inclusive, eu vou quebrar essa frase no meio aqui. Vamos quebrar ela aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Vamos quebrar aqui, essas adaptações eu sempre faço no meio da aula para facilitar o aprendizado de vocês. Primeira parte. They lived on a remote farm. They lived quer dizer eles moravam. They é eles. They, inclusive o inglês adora esses a, o, I, né? Como é que é o eu em inglês? Eu é I, né? Então o inglês é longo, assim, as sílabas gostam de ser longas. Então I, igual eles. They, né? Não é de, não é a. Pode puxar mesmo, fica bonito o seu inglês. They. E aqui é lived, tá? É lived. They lived.
They lived significa eles moravam. Eles moravam on a remote farm. Ao pé da letra, tá? Remote farm. Vamos pegar aqui. Deixa eu subir para você. On a remote farm. Farm, vamos de trás para frente. Farm significa fazenda, tá? Farm, fazenda. Remote significa remota, tipo de afastado, tá? Então, remote. Aqui também no remote se aplica o princípio que eu falei do A, O, I. Igual você falava aqui, ó. They, aqui é remote, remote. Não fala remote, remote, não. Remote, tá? Remote. Então, remote farm é uma remota fazenda. E esse on a, tá? Seria literalmente em uma, tá? On a. Esse a, né? Fala a. Então seria em uma. On a. E aí é legal da pronúncia, porque esse aqui é on, esse aqui é a. Só que não fala assim, on a remote farm. Ele meio que junta o N e o A e soa assim, ó. On a remote farm. Fica on a. Esse aqui é, em vez de on a, fica on a. Você vai ver, tanto eu falando aqui, ó, eu posso falar letra por letra, a palavra por palavra. On a remote farm. Ou eu posso falar on a remote farm. On a remote farm. E no áudio também, você vai ouvir on a remote farm. Quando você aprende a juntar, onde tem que juntar, você vê que soa muito melhor o seu inglês. On a remote farm, tá? Então, frase inteira. They lived on a remote farm. On a remote farm. Eles moravam em uma remota fazenda. Onde? In the west of England. No oeste da Inglaterra. In the west of England. West of England é west, quer dizer oeste, tá? West quer dizer oeste. Of quer dizer de ou da ou do, depende do contexto. England, Inglaterra. Então, west of England é oeste da Inglaterra. E aí quando fala in the, é literalmente em o. In the, em o, ou seja, no, tá? Em o é no. Então, in the west of England, no oeste da Inglaterra. Então, a frase inteira é They lived on a remote farm. Eles moravam em uma remota fazenda in the west of England, no oeste da Inglaterra. Detalhe na pronúncia do of aqui, que é o de, o do, o da. Muita gente sabe essa palavra, né? Que depende do contexto, é de ou do, da, né? Da Inglaterra, do Brasil, da Escócia, tá? Só que todo mundo fala off, né? Off, né? O cara olha essa frase aqui, o cara olha o oeste da Inglaterra, west of England, e ele fala west of England, off England. Gente, isso aqui não é off, tá? Eu vou dar a dica master da pronúncia para vocês. Esta palavra aqui, tá? Você pronuncia assim, ó. Of. Opa, não saiu o meu aqui, tá? É assim, ó. Of. Parece esquisito, mas é exatamente assim que eles pronunciam. Of. Então aqui não é west of England, é west of England. E aí se você fala rápido, west of England, west of... Quase que junta o T aqui com esse aqui, fica tov. West of England, west of England, west of England, ok? Então não é off. Se você falar off, com F sim, off, você tá falando isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, deixa eu aumentar, puxar aqui, ó. Isso aqui não é isso aqui. Isso aqui é o of, que é de, do, da. Esse aqui é off, de, por exemplo, quando tá ligado e desligado. Quando alguma coisa está ligada, a luz tá ligada, a luz tá on. Você já deve ter visto, tem umas máquinas, tem coisa eletrônica que tem isso, né? On, off. Ligado, desligado. Isso aqui é uma maneira de falar ligado e desligado. On é ligado, off. Aí é O e o F no final, som de F. Off. Desligado. Mas este aqui é o de, do, da. Tá? Of. Então, retornando ao texto. They lived on a remote farm in the west of England. Eles moravam em uma fazenda remota no oeste da Inglaterra. E aí vai dizer assim. And what a pair of fools they were. E que par de tolos eles eram. Aqui, vamos lá. Vamos começar, vamos analisar essa frase aqui. Olha só, até aumentar ela. Vamos lá. Parece uma frase complicada, mas não é. O and é o e, beleza? Não tem problema nenhum. A pair of fools, tá? Pair of fools é par de tolos. Par de tolos. Um par, era um casal, né? Pair of
pair, bem caipira, pair of fools. Fools são tolos, tá? Pair of fools. Então, pair of fools, par de tolos. Aí você viu que ele colocou esse what a pair of fools, né? What a, aí você fala what a pair of fools, que a gente traduziu como que. Esse what a pair of fools é tipo que. É quando você vai dar aquela ênfase. Que par de tolos. Ou, por exemplo, a palavra... Você sabe como é que fala pena em inglês? Pena? Ah, que pena. Pity. Pity é pena em inglês. Agora, se você quer falar assim, que pena, né? Ah, que pena. Você fala, what a pity, né? What a pity, né? Esse what a, né? What a pity. Que pena. É a mesma coisa aqui, ó. Pair of fools, par de tolos. What a pair of fools. Que par de tolos, né? And what a pair of fools. E que par de tolos they were. Eles eram. Aqui você está aprendendo também o verbo to be na terceira pessoa do plural do passado, mas a gente não quer saber disso. A gente quer saber que they were eles eram. Então, ó, they lived on a remote farm in the west of England. Eles moravam numa fazenda remota no oeste da Inglaterra. And what a pair of fools. E que par de tolos. What a pair. Que par of fools de tolos they were. E aí tem uma pergunta muito legal. Which of them was the most foolish? Which of them? Ó, isso aqui é uma estrutura muito útil no inglês, muito usada. Which of them significa qual deles, tá? Esse which é qual, né? E of them seria, ao pé da letra seria qual de eles. Which of them, qual de eles, tá? Então, é uma estrutura, né? Eu quero que você não fique se atentando muito. Ah, mas por que, por exemplo, você pode perguntar, por que esse they é eles e aqui o them, que não é igual they, é diferente, tá? Isso é uma coisa que você não tem que aprender agora. Eu posso te explicar, porque isso aqui é o objeto da não é o pronome, é o eles que está sofrendo a ação, mas isso só vai confundir a sua cabeça. Para o seu aprendizado ser efetivo, você tem que aprender agora, neste momento, no futuro, em níveis mais avançados, a gente entra em detalhes, mas aqui they were, eles eram. Which of them, qual deles? Só aprende. Which of them, qual deles? Which of them, qual eles? Só aprende assim. Was, era, qual deles era? Which of them was, qual deles era? The most foolish, o mais tolo. É uma pergunta. Which of them was the most foolish? Qual deles era o mais tolo? E aí tem dois detalhes aqui. O primeiro é the most, quer dizer o mais, no sentido de o mais de todos, digamos assim, né? O mais. The most foolish, tolo. Tem um detalhe aqui, que isso aqui vale a pena explicar para vocês, né? Que é, se você perceber, a gente tem a palavra tolo nessas duas frases aqui, ó. A gente tem what a pair of fools, que par de tolos, tá no plural, fools, e aqui a gente tem o mais tolo, the most foolish, foolish. Então, você vê que a gente tem a palavra fool, que é tolo, né? Aqui tá no plural, fools, tolos, mas se fosse no singular era fool. E a gente tem o outro tolo ali, que é o foolish, né? Ambos a gente traduziu como tolo, né? Ali, ó, what a pair of fools, que par de tolos, e the most foolish, o mais tolo. Qual que é a diferença entre fool e foolish? Muito simples. Fool é o substantivo, é um tolo, um par de tolos, tá? O tolo é a pessoa, né? A pessoa, o tolo, é o substantivo, fool. Foolish é o adjetivo, né? É a característica. Então, o mais tolo. Você vai falar, por exemplo, assim, uma pessoa tola. Esse tola é a característica, é o adjetivo. Então, você falaria a foolish person, uma pessoa tola, né? Uma tola pessoa, a foolish person. Então, foolish é o adjetivo, uma característica de alguém, tá? E o fool é o substantivo. Então, você não falaria a fool person, você falaria, por exemplo, a fool, né? O que é a fool? É um... Opas. O que é a fool? É um tolo, né? Aqui é o substantivo, a pessoa. A fool, um tolo. A foolish person, uma pessoa tola. Então, fool é o substantivo, foolish é o adjetivo. Por isso que aqui o mais tolo, né? And what a pair of fools they were, e que par de tolos eles eram. Aí pergunta, which of them was the most foolish? Qual deles era o mais tolo? E aí, para terminar, textinho curtinho, fala assim, listen to the story, escute a história
and decide for yourself. E decida você mesmo. Detalhes aqui. Primeiro, listen to the story. Listen significa escutar. Detalhe muito importante na pronúncia. Você não fala esse T aqui. Então não é listen, né? É listen. Como se fosse assim, ó. Listen, listen, listen. Não listen. Pronuncia assim, ó. Listen, listen, listen. Escreve assim. E você nota também que é listen to the story. The story é a história. Listen to é escutar algo. É basicamente assim, ó. Em inglês, você não pode falar listen the story. Escute a história. Por quê? Porque é a regra do inglês, tá? No português a gente fala escutar a história. Em inglês, escutar algo é sempre listen to. Por exemplo, escutar música. Listen music. Não, é listen to music, tá? Listen to music. O listen to é escutar algo. E aí o algo vem depois do to. Sempre listen to music. Listen to me. Escute, me escuta. Listen to me, né? Me sou eu. Então, listen to me. Escutar música. Listen to music. Escutar a história. Listen to the story, tá? Sempre lembra que é listen to alguma coisa. Então, listen to the story. Escute a história and decide e decida for yourself. For yourself quer dizer por você mesmo. Ou seja, né? Decide é decidir. Decide for yourself é decida você mesmo ou decida por você mesmo. Como você traduz, não importa. Só tem que entender o significado. Decide for yourself. Ok? Vamos recapitular agora todo o texto, tá? A gente estava aqui, ó. A gente está na etapa 2, estudar o texto. Vamos fazer uma recapitulação de todo o texto e depois a gente vai para a etapa 3. Vamos lá. Então, ó, vou ler de novo aqui junto com vocês. Preste atenção. Ó, vamos aumentar? Aqui. There was once a farmer and his wife. Tinha uma vez, there was once a farmer and his wife. Uma fazenda e a esposa dele. She had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband had died. O primeiro marido dela tinha morrido. And now she was married again. E agora, she was married again. Ela era casada novamente. They lived on a remote farm. Eles viviam numa fazenda remota in the west of England. And what a pair of fools they were. E que par de tolos, what a pair of fools they were. Eles eram. Which of them was the most foolish? Qual deles era o mais tolo? Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. Escute a história, listen to the story and decide for yourself. Pessoal, aqui a gente terminou o estudo do texto. A gente terminou essa segunda parte aqui, estudo do texto, e agora a gente vai para a parte onde a mágica vai acontecer. Na realidade, a mágica acontece mais na quarta parte, são duas mágicas, uma na 3 e uma na 4, mas agora a gente vai para essa parte 3, onde a gente vai escutar novamente o áudio, tá? Mesmo áudio que a gente escutou lá no começo, que talvez você não tenha entendido quase nada, a gente vai escutar de novo. E é o seguinte, preste atenção, o seu objetivo agora não é entender tudo, não é a perfeição, o seu objetivo agora é simplesmente escutar e observar se ocorreu uma melhora, um aumento no seu entendimento entre essa vez que a gente vai escutar agora e a primeira, entre essa escutada e a primeira escutada. Você vai escutar agora, se você antes entendia uma palavra e agora você entendeu 3, melhorou, ocorreu uma melhora. Se você entendia 50% do texto e agora você entende 80% do texto, incrível, melhorou muito. Se você entendia 0% do texto, não entendia nada, e agora você entendeu várias palavras, ocorreu uma melhora. É exatamente uma melhora, e é exatamente isso que a gente está procurando. A gente quer aumentar o seu entendimento, porque se você escutar o áudio agora e você entender mais, isso, ó, anota isso que eu vou te falar, né? Presta atenção. Isso significa que o inglês entrou na sua cabeça, que agora, neste momento, você sabe mais inglês do que você sabia no começo da aula. Então, não é nada de buscar a perfeição, é simplesmente melhorar o seu inglês. Sentar,
Escutar um áudio, estudar o texto, escutar de novo e caraca, agora eu entendi mais, agora o inglês entrou, né? Aos pouquinhos está entrando na minha cabeça. Então vamos lá, eu vou tocar o áudio aqui, tá? Novamente, você vai focar em ver se você entendeu mais. Se você entendeu mais, você aprendeu inglês, né? O método Vergara tá colocando inglês dentro da sua cabeça e aí depois eu vou passar a parte mais importante, que é a parte 4. Então vamos lá. Eu vou tirar o texto aqui, né? Para você não colar, né? E aí vamos escutar. Vou tocar 3 vezes o áudio, que é 20 segundos só. Só foca na melhora. Vamos ver se agora você entende alguma coisa a mais. Vamos lá. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. Essa foi a primeira vez, já foca na melhora. Será que você entendeu alguma coisa a mais? Só isso que importa. Vou tocar mais 2 vezes, preste atenção, mais 2 vezes. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. Modo aula, não desconcentra. Terceira e última vez. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. Pronto. Preste atenção, se você entendeu mais agora do que no começo da aula, e independente do seu nível, independente se você não sabia nada, se você sabia um pouco, se sabia um pouco mais, estava no intermediário, se o seu entendimento deste áudio em inglês aumentou, isso significa que o inglês entrou mais na sua cabeça, isso significa que o aprendizado ocorreu. E este aprendizado, essa coisa de pegar um áudio, estudar o texto, pegar o áudio de novo e agora, cara, tô entendendo mais. Isso é uma das mágicas, um dos segredos aí, não é um segredo porque tá aqui todo mundo vendo, né? Do método Vergara e é só uma das técnicas do método. Tem várias outras técnicas que complementam o estudo de textos com áudio que vão fazer com que o inglês entre ainda mais na sua cabeça. Agora é o seguinte, preste atenção, continue aqui conosco, modo aula total. Porque é o seguinte, existe uma quarta parte, tá? Olha aqui, existe uma quarta parte. Então, deixa eu arrumar aqui, deixa eu puxar pra cá. A gente fez a parte 1, quer escutar, parte 2, quer estudar o texto, parte 3, quer escutar novamente. E agora tem o treino do texto e áudio. Preste atenção, como é que você vai fazer isso? É o seguinte, então, eu vou falar isso aqui e depois eu vou falar da surpresa, que eu falei que ia ter no começo da aula, eu falei que ia ter uma surpresa no final para quem está interessado no curso, então fique aqui comigo até o final da aula. Como é que você vai fazer? Cadê o nosso... Peraí, cadê o nosso texto? Cadê o nosso texto? Nosso texto não está querendo, deixa eu ver se eu consigo abrir ele de novo aqui. Então, enquanto abre o texto... abriu, tá aqui, ó. O que você vai fazer? Aqui embaixo da aula vai ter um link para você fazer o download, para você baixar este material aqui em PDF, tá? E aí vai ter o texto linha a linha, se você quiser estudar de novo aqui o texto linha a linha, com as traduções você vai poder estudar. E vai ter esse aqui, ó, o texto para treinamento. Então vai ter o textinho inteiro em inglês. O que você vai fazer, ó? O que você vai fazer? Preste atenção, o que você vai fazer? É o treinamento. Você vai pegar esse textinho aqui, ó, em inglês, você vai pegar o textinho, tá? Você pode imprimir, se você... Tem gente que gosta de fazer no computador, tem gente que gosta de imprimir. Então você vai pegar o texto e o áudio, vai ter o áudio para você fazer o download aqui e vão ter 4 arquivos de áudio com 4 vozes diferentes. Eu já falei já no começo da aula, você pode escolher essa voz aqui que eu mostrei, tem outros narradores com vozes diferentes, tá? Escolha o narrador que você gostar mais da voz, porque você vai ter que escutar várias vezes. Mas eu quero escutar cada vez com um narrador diferente, eu posso? Pode, mais variedade. Não tem jeito certo, jeito errado, tem o seu jeito de estudar. O que importa é que você estude, que você faça o treinamento. Né? Se você fizer com um áudio, ou 2 áudios, ou 3 áudios, tanto faz. Você pega o áudio do texto, tá? Pega o texto e aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o texto, você vai apertar play no áudio e enquanto o áudio toca, você vai ler o texto. Ao mesmo tempo, ele vai começar a falar e você vai
lendo aqui, there was once a farmer and his wife. She had been married before, tá? No início vai ser meio complicado. Você vai começar a ler, o narrador já vai estar mais pra frente, mas não tem problema. Ou talvez você já pegou tanto na aula aqui, que você estava tanto no modo aula, que não seja tão complicado assim. Mas não tem o jeito certo, o jeito errado. É o seu jeito. Você vai ler e escutar ao mesmo tempo. Não é ler em voz alta, não. Não é pra ficar falando em voz alta. É só vai escutando e acompanhando no texto. Escutando e acompanhando no texto. Faz isso aí. O texto tem 20 segundos. Se você fizer 10 vezes, vai dar 3 minutos. Passa 3 minutos, 4, 5 minutos. Faz esse treino. Faz hoje depois da aula. Beleza? Isso é um treino. Ler e escutar ao mesmo tempo. Outro treino, só escuta. Então, por exemplo, você vai lá, você gasta 5 minutos só escutando. Não, desculpe. 5 minutos escutando e lendo, escutando e lendo, escutando e lendo, escutando e lendo. Aí, depois que você fez isso, você gasta mais 5 minutos só escutando. Escuta 10, 20, 30 vezes o texto, é 20 segundos. E aí você vai notar, quando você fizer esse treino, o seu entendimento ele vai aumentar ainda mais, tá? E aí você vai fazer esse treino algumas vezes por dia. 10, 20 minutinhos já tá ótimo. Depois da aula, faz mais um treininho, escuta e lê, depois só escuta. Aí amanhã de manhã você escuta e lê de novo. Eu esqueci o que é full. Esqueceu o que é full? O que você faz? Volta lá, volta aqui no linha por linha. Deixa eu ver aqui eu esqueci essa frase, what a pair of fools. Lembrei que você pode consultar aqui quando você esquecer. Só que conforme você vai treinando, o importante é treinar. Ler, escutar e só escutar. Ler, escutar e só escutar. Algumas vezes por dia, coisa de 10, 15 minutos, tá? Esqueceu alguma coisa? Volta no texto, olha rapidinho e depois volta pro treino. E quanto mais você treinar, mais o inglês, né? Quanto mais você treinar, mais o inglês vai entrar na sua cabeça. E aí, claro, no método Vergara completo, tem os textos com áudio, que nem eu mostrei aqui, tem vários textos, tem a continuação desse texto, tem outras técnicas, existem outras técnicas que a gente adiciona ao método para complementar. O método completo é mais complexo, porém, só essa técnica, anota o que eu tô te falando, só essa técnica aqui, se você fizer ela todos os dias com um textinho diferente, já vai dar um boom, já vai fazer você aprender inglês de uma maneira que você nunca viu. Entendido, pessoal? Agora, lembre-se, tem os materiais para você baixar aqui. Para finalizar, qual que é a surpresa? A surpresa é o seguinte, preste atenção. Na realidade, é uma coisa que vai acontecer. Amanhã, tá? Amanhã teremos o último vídeo da Semana do Inglês, tá? Esse foi o terceiro vídeo, amanhã teremos o último vídeo. O que vai ser esse vídeo? Esse vídeo vai ser uma descrição completa, uma apresentação, né? Eu vou colocar aqui, a apresentação do curso de inglês Mário Vergara 5.0, tá? Que é o nosso mais atualizado, mais moderno, mais completo curso de inglês. Então amanhã eu vou abrir o portal do curso aqui, vou mostrar como é que funciona, quais são as etapas, como é que funcionam os módulos, como é que é o nosso suporte, quais são os materiais. Eu vou mostrar tudo sobre o curso. Se você é uma pessoa, se você curtiu essa aula, curtiu o método, quer conhecer mais sobre o curso de inglês Mário Vergara, que usa este método e todas as outras técnicas do método de uma maneira muito mais aprimorada, elaborada, muito mais passo a passo, você quer conhecer, tá? Na minha opinião, eu sei que é o meu curso, ele fica meio assim, mas na minha opinião, o curso de inglês Mário Vergara é o melhor, de longe, o melhor curso de inglês online do Brasil, em termos de quantidade de conteúdo, de suporte. Então, assim, vai ser uma descrição completa do curso para todos vocês que estão interessados. Amanhã não perca, tá? Para você conhecer a fundo como é que é o curso de inglês Mário Vergara. E aí, as matrículas para a próxima turma do curso são semana que vem. Então, amanhã, venha ver a aula aqui da Semana do Inglês, do vídeo, que vai ser a descrição do curso. E aí, dia 12, que é segunda-feira que vem, a gente vai ter as matrículas para o curso de inglês Mário Vergara. E aí é o seguinte, qual que é a surpresa? No dia 12, as matrículas vão durar 7 dias, provavelmente de segunda até a outra segunda. Só que no dia 12, somente no dia 12, você vai poder fazer a matrícula com um preço super especial, com uma condição de pagamento super especial. Basicamente, você vai poder entrar no curso com um valor diferenciado, um valor menor do que nos outros dias, mas é só na segunda-feira. Vai rolar um mega desconto na matrícula para as pessoas, né? Por quê? Por que na segunda-feira, dia 12? Porque é o primeiro dia de matrícula. Então, as pessoas que, eu tô comprometido, eu quero entrar no curso de inglês Mário Vergara, eu tô afim mesmo. Para quem entrar no dia 12, você vai ter esse presente. Você vai pagar um valor diferenciado na matrícula. Aí depois, no dia 13, dia 14, matrícula normal. Então, fique muito ligado. O que você tem que fazer agora, tá?
além de baixar os materiais e estudar, né, para comprovar aí a efetividade do método, você tem que amanhã, tá, assistir a quarta e última aula da semana do inglês, em que eu vou fazer a descrição completa, tá? A apresentação, eu acho melhor falar apresentação. A apresentação completa do curso de Inglês Mário Vergara, para você conhecer o curso, entender como é que é, e ficar ligado nas matrículas no dia 12, na segunda-feira, né, que vão, inclusive, dia 12, segunda-feira, a hora, eu vou deixar a hora para decidir depois, eu não sei ainda que horas que a gente vai abrir, mas fique ligado, tá? Porque vai ter um desconto mega ultra especial para quem entrar no primeiro dia 12, ok? Pessoal, este foi então o terceiro vídeo aqui da Semana do Inglês, nossa videoaula, nossos recadinhos. Eu vejo vocês amanhã na apresentação completa do curso e também na segunda-feira quando a gente faz as matrículas. Então, um grande abraço, bons estudos aí com o Método Vergara e a gente se vê amanhã no último vídeo aqui da Semana do Inglês. Um grande abraço e até amanhã.